sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Mais um Cada Caso um Case, mais uma pessoa especial que eu estou recebendo aqui. Queria novamente agradecer todos os comentários, compartilhamento que tem feito dos vídeos, mensagens que eu tenho recebido. Isso tem me ajudado muito a construir cada episódio aqui e convidar pessoas especiais como o que vai acontecer aqui hoje. Vou dizer que eu estou um pouco nervosa, porque não é simples falar dele, mas eu montei aqui uma introdução para contar um pouco do que eu estudei, do que eu sei sobre ele, para que vocês conheçam ele além do crachá que eu tenho dito por aí. Então, eu começo dizendo que ele é carioca, ele é de São Gonçalo, e na minha percepção, ele é lindo por dentro e por fora, né? Isso é clichê, mas isso está muito relacionado aos valores e relações familiares que ele tem. Afinal, ele é filho da Idalina ou da Idalinda, como ele costuma chamar. Muito bom isso. Ele é rodeado de mulheres fortes, seja pela sua relação de sangue com as irmãs, né? Que é a Fátima, a Maria de Lourdes e a Maria da Conceição, ou por pessoas especiais que quem acompanha ele entende que tem muitas pessoas que acompanham no trabalho, como a Dina, como a Francisquinha e a Thaís, que é tão gentil e atenciosa como ele. Bom, a nossa relação começou como tiete mesmo, eu era fã dele, entendi um pouco da trajetória dele, comecei a admirá-lo pela trajetória e depois a gente teve a oportunidade de se aproximar. E realmente eu entendi que eu era fã da pessoa que ele é, né? Parecia aquela pessoa inatingível, né? E, na verdade, não é. Era algo da minha cabeça ou que a gente constrói. Ele é uma pessoa super acessível. E a gente foi se aproximando de forma muito despretensiosa e hoje que eu conheço um pouquinho mais, eu poderia definir ele com uma palavra que é elegância. Eu acho que ele é elegante na forma como ele trata as pessoas, na forma como ele aproxima e conecta, como ele conduz os temas, a tendência. Ele é muito assertivo, mas muito elegante na forma de colocar os pontos que ele acha crítico para o mercado. E eu acho que ele se aproxima das pessoas independente da quantidade de seguidores, da quantidade da relevância da pessoa no mercado, é energia. Ele tem muito disso e foi assim que a gente se conectou. Bom, nada simples explicar sobre ele, mas acho que eu consegui trazer aí algumas percepções que eu construí ao longo do tempo, então eu estou muito feliz. Seja bem-vindo ao Cada Caso um Case, Carlos Ferreirinha. Eu não sei nem o que eu falo agora, porque... Eu falei tudo certo? Eu falei o nome da sua mãe? Então... Não, estou impressionado. Imagina, não tem nem o que dizer. Estou emocionado aqui ouvindo isso e... Não, sinceramente, assim, eu não consigo nem reagir a isso. A gratidão é minha, o prazer é meu. É interessante, você fez um comentário aí que talvez eu nunca tenha tido essa percepção, talvez essa conexão da questão de seguidores. Eu nunca olho para isso, na verdade, esse nunca é aquilo que me dirige, assim, eu nunca observo quantas pessoas, eu vejo que as pessoas falam isso, tem tantos seguidores, na verdade eu não tenho nenhuma referência em relação a isso. Eu me conecto com pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito grato. Já fiz esse comentário para você e volto a dizer, você é uma das pessoas mais interessantes que eu conheci nos últimos anos, muito profunda nas suas colocações, mas muito gentil, muito carinhosa, muito generosa. Eu tenho muita dificuldade com superficialidade. Talvez seja um dos meus maiores incômodos, assim. Eu admiro quem consegue se manter numa troca que tenha mais substância. Obrigada. Eu coloquei isso porque eu acho que era talvez uma percepção que a gente acaba criando mesmo, né? Quando a minha história contigo foi eu fui fazer um curso de luxo e de repente Ferreirinha para lá, Ferreirinha para cá e realmente o mundo que eu até então vivia, a gente não se conectava. E eu falei, uau, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem é. E acho que essa barreira imagina, ele já foi presidente da Louis Vuitton, né? Tipo, então a gente cria essa barreira.
E aí, depois que eu conheci você, eu entendi que não era nada disso, né? Que os valores, claro. a forma de conexão. Então, acho que tem muito... E eu fiz questão de dizer isso porque eu estou aqui com o Carlos Ferreirinha, que tem uma trajetória, que tem um histórico profissional importante, mas que valoriza outras coisas além dessa relação. Então, eu acho que é por isso que eu quis comentar. E cada vez que eu me impressiono, falei para o André, eu falei, ele é incrível, a gente precisa ouvir, porque realmente a gente aprende com você de uma forma muito profunda e de uma forma muito elegante. Você a última vez que a gente teve um encontro no evento, em janeiro, onde você trouxe temas muito duros para quem lida no negócio, não só no Brasil, né, mas... de uma forma muito assertiva, mas trazendo ali o seu ponto de vista, né? Achei incrível quando você falou de que a maior guerra que a gente está vivendo é do desenvolvimento das pessoas, da gestão, né? Então, eu só tenho admiração, estou muito feliz que a gente está aqui hoje junto, e que bom que eu consegui fazer uma introdução que te representa. Não, muito mais que me representa, me emocionou. É difícil isso, Bruna, porque é muito mais natural que as pessoas sigam as apresentações pelos clichês, pela conformidade, pelos textos prontos. É muito bacana a forma que você pegou aí um caminho de uma outra perspectiva, que são as perspectivas reais, verdadeiras, não são dos personagens, né, que acabam se projetando. E muitas das pessoas que vêm aqui, as pessoas conhecem, mas o que eu digo quem quer saber da trajetória do Ferreirinha, o LinkedIn está lá, né, mas que mais que a gente pode conhecer? Claro. Né? Então, eu queria começar te perguntando um pouco sobre a sua infância. Como que foi? Você é de São Gonçalo, não sei se você ficou muito tempo lá. Queria que você contasse um pouco dessa sua história de infância. Você tem apelido? Não. Não, na verdade, assim, apelido não, mas os meus amigos e os meus funcionários me chamam de Fê, por causa do Ferreirinha, e a minha família me chama de Carlinhos, né? Então... Quando tem alguém de mercado que me chama de Carlos, eu bato no ouvido e falo, mas quem é esse Carlos? Né? Ao mesmo tempo que já não consigo imaginar de outros lados, muitas das vezes amigos de vida, de infância, que me chamam de Ferreirinha, que não faz muito sentido. Mas até você estava comentando, né, que eu sou carioca, mas eu sou carioca fluminense, eu sou de São Gonçalo, que é dessa região, né, que a gente fala depois da ponte Rio-Niterói. Ah, tá bom. A pessoa ignorante, paulista que não sabe essas diferenças. Não, porque a gente diz que depois da ponte Rio-Niterói, que é a região fluminense, e ali depois da ponte Rio-Niterói, para quem conhece o Rio de Janeiro, que a ponte é o que conecta para levar para a região chamada região dos Lagos, que é a região de Búzios, a região de Arraial, de Cabo Frio, etc. Então, logo que você passa a ponte, você tem duas cidades. Você vai para o lado direito, você tem Niterói, você vai para o lado esquerdo, você tem São Gonçalo. Para o lado direito, você está indo para a área nobre, a área especial, que a gente passou a vida dizendo que a melhor coisa de Niterói é que tinha o Rio de Janeiro diante, porque a vista é do Rio de Janeiro. Entendi. E São Gonçalo não. São Gonçalo é uma cidade de dormitório, São Gonçalo é uma cidade pobre. É o segundo maior município do Rio, o segundo município mais pobre do Rio de Janeiro. E eu passei a minha vida toda lá. Na verdade, eu não tive uma questão que eu tive uma infância. Não é uma coisa Cláudia Leite. Você sabe que a Cláudia Leite tem uma história que o pessoal adora dizer assim, a Cláudia Leite São Gonçalo. Não é bem assim. A Cláudia Leite teve um acidente de percurso ao longo do caminho, a mãe dela grávida, não dava para esperar e segurar mais. Ela foi parida em São Gonçalo, mas 5 dias depois, não sei quanto tempo, ela já foi para Bahia. Então eu falo, talvez a Cláudia goste de deixar esse lado assim, talvez um lado mais humilde, simplório. Eu sou de São Gonçalo. Não é de São Gonçalo, né, gente? Na verdade, ela foi parida em São Gonçalo. Diferente. Não, minha infância foi toda em São Gonçalo. Eu saio de São Gonçalo. Eu estudei na mesma escola a minha vida inteira, uma escola que não existe mais, uma escola muito dali, da região, e chamado na época Instituto Cultural Azevedo Viana, ICAV. Não existe mais essa escola, mas eu estudei a minha vida toda lá. Eu só saí para fazer pré-vestibular aí em Niterói. Eu fui direto, morando ali em São Gonçalo com meus pais até os meus 17, 18 anos. Depois, aos 19, eu já comecei a me movimentar morando no Rio de Janeiro. Mas passei a minha vida inteira. Iniciei faculdade atravessando a ponte, todos os dias para voltar, trabalhava, mas voltava para casa
meia-noite, 1h da manhã. Então, minha vida sempre foi de São Gonçalo e foi uma infância muito simples. Bruna, eu venho de uma família muito simples, muito simples. Na Você verdade, é o filho mais novo? Eu sou o filho do meio. Do meio. As minhas 2 irmãs, que são mais velhas do que eu, elas são gêmeas. Eu tenho uma irmã mais nova. Então, eu sou o do meio. Mas, para falar a verdade, assim, eu não tenho nenhuma visão romanceada assim, da minha infância, né? Minhas irmãs, depois, quando ouvem isso, elas já ficam todas nervosas, dizendo que eu apaguei algumas coisas da minha cabeça. Mas não é. Na verdade, a gente vinha de uma estrutura familiar muito simples, muito básica, de muito trabalho, de pais muito exigentes, muito desprovidos de uma inteligência diferenciada, seja educacional, seja emocional, mas de valores muito fortes. A gente vem de estruturas de valores muito fortes, estruturas familiares, estruturas morais, estruturas de valores muito rígidos, e que isso definitivamente é o que permeou a minha vida, assim, muito forte, assim. A minha mãe até hoje minha mãe tem dificuldade, até hoje. Eu estou viajando, eu trago alguma coisa, sei lá, alguma coisa que ela quer dar de presente para alguém. Antes de eu chegar, ela já está preocupada quanto é que ela tem que me pagar. É impressionante, assim. Então, a gente vem de estruturas muito fortes de valores, de códigos, sabe? São não negociáveis, assim. Que legal. Mas eu acho que as lembranças ou o que ficam para a nossa vida adulta, né? E eu tenho, nesses episódios que eu tenho feito, eu tenho entendido muito que pequenas coisas ou pequenos gestos que acontecem na nossa infância marcam e nos faz ser o homem e mulher que somos hoje, assim, né? Eu acho exatamente que isso. Tem história para contar até, mas tem coisas que marcam muito, né? Exemplos, sejam eles bons ou ruins, nos fazem entender: eu não quero ser, eu quero ser, né? Então, acho que é um pouco disso, né? E definitivamente é isso, assim, Bruna. Claro que lá atrás, né, na infância, a gente não consegue maturar, né, processuar tudo isso. Mas isso para mim assim, é muito claro. Assim, meu pai era um homem de muito trabalho, muito trabalho. Meu pai, na verdade, a única imagem que eu tenho do meu pai é de trabalho. Não tenho, meu pai está falecido há 30 anos, mas eu não tenho, há quase 30. Eu não tenho nenhuma outra visão do meu pai, é uma visão de muito trabalho. Meu pai não era um indivíduo que viajava, a gente não viajava. Mas tinha um momento, que era final de ano das férias escolares, que a gente ia para a região das praias, e isso era um momento assim, muito, que me marcou muito, assim, esse escapismo mesmo dentro das nossas limitações. Existia ali uma rota de fuga que era bacana, assim. Depois do meu período de adolescência, eu vou te dizer que até, eu falo isso muito, assim, eu venho de uma estrutura familiar católica, e eu tenho uma gratidão muito grande. Eu participei de forma muito intensiva dos movimentos adolescentes e dos movimentos de jovens da igreja a qual eu participava. E vou te dizer que ali foi... eu costumo até dizer, dizendo que quem me preparou e me estruturou como indivíduo foram os meus valores familiares, mas quem me tornou homem foram esses movimentos, porque eu convivi com adolescentes e jovens que são meus amigos até hoje, que determinam as minhas bases essenciais. Isso foram momentos muito significativos para mim até hoje. Alguns anos atrás eu consegui fazer um movimento de resgate da grande maior parte deles através das redes sociais, do Facebook. E isso foi muito importante. A maior parte de nós se voltou a conectar. A gente viveu intensamente aquilo. Eu tenho amigos de vida que se tornaram meus irmãos, que foram desse momento. Então, aquilo era muito importante para mim. Aquilo me formou muito. E, na verdade, a gente fazia movimentos que eram muito menos pautados de leituras tradicionais de evangelho e isso tudo. E a gente era muito ativo socialmente. As conversas, no repertório, no conteúdo, a gente gerava muita coisa para isso. Foi muito forte. E tem uma coisa, Bruna, engraçado, você falou coisas que marcam assim. Eu tenho um registro, que é um registro muito importante na minha vida, que é um registro que pouquíssimas vezes eu falei isso publicamente, que ela vem em cima dessa fala que você teve. Eu trabalhava no botequim do meu pai desde muito cedo,
mais uma vez, uma família desprovida, eu tinha um horário para brincar, um horário para estudar e um horário para estar no botequim do meu pai. Ele precisava disso, não precisava do meu trabalho, mas precisava dessa educação. Era uma educação de trabalho, né? E eu furtava dinheiro do caixa. Eu não vou conseguir lembrar se eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, alguma coisa parecida. E eu roubava esse dinheiro, que era dinheiro para comprar gibi, comprar revistinha, comprar essas coisas assim. Mas eu tirava esse dinheiro do caixa. E o meu pai um dia viu eu tirando esse dinheiro. E isso, eu tinha certeza, pela estrutura que eu tinha familiar, assim, que a punição ia ser severa, né? Bater, tudo, que meus pais tinham isso muito forte. E até hoje isso marca na minha cabeça que meus pais, ele e minha mãe, colocaram no carro deles, era uma Brasília, e eles rodaram comigo, acho que a gente foi até Niterói, alguma coisa parecida, e a única coisa que meu pai e minha mãe faziam era chorar. Eles não me bateram, o que isso para mim, eu estava esperando levar uma surra, que eu jamais na vida teria recuperação. Que marcaria igual, mas talvez de outras formas. Mas só choravam. E aquilo para mim foi talvez a mais importante lição da minha vida. Meus pais estavam profundamente tristes e profundamente decepcionados que eu tirava dinheiro daquele caixa. E aquilo foi talvez para mim a maior lição que eu tive na minha vida. E eu nunca mais na minha vida e na minha empresa há tantos anos e como executivo de empresas, eu tenho pavor, pânico de qualquer situação que me leve à oportunidade de desviar dinheiro, de tirar dinheiro, de usar dinheiro indevido. Isso é inegociável. E isso veio desse momento que profundamente me marcou. Ver aquela decepção e aquela consternação dos meus pais. O que eu esperava era uma porradaria. Sim. E, na verdade, o que eu tive foi uma dor muito grande deles, que aquilo mexeu profundamente comigo. Talvez seja um dos grandes aprendizados que eu trouxe, que se tornou um valor profissional muito importante para mim. E que porque é muito comum, né, naquela época agir dessa forma, Sem dúvida. E que quando você diz sobre essa questão de valores, né, essa inteligência, talvez foi nesses pequenos gestos, eles talvez sem saber se eu quero certo fazer ou não, mas foi a forma como eles reagiram, né? E isso foi muito, eu sou muito desses, eu tenho a minha infância, a minha adolescência, juventude, como talvez ela tenha tido ela não teve essa sofisticação, essa glamorização. Eu nunca viajei, a gente nunca foi para Disney, a gente nunca foi para nenhum desses lugares, a gente vinha de uma estrutura familiar realmente muito limitada. Eu dizia que a viagem mais longa que a gente fazia era para Basílica de Nossa Senhora Aparecida, porque parecia uma eternidade viajar a noite inteira num ônibus para chegar lá. Aquilo era a viagem mais longa que a gente fazia. A gente nunca foi para outros lugares, essa era a viagem que a gente fazia. Então eu sou marcado por elementos de um professor que eu tentei achar esse indivíduo de todas as formas possíveis e imagináveis, não consegui achá-lo, porque eu queria muito dizer para ele o quão importante ele foi para mim. Eu estava num período de pré-vestibular, eu tinha certeza que eu não tinha as habilidades e as competências para passar para as melhores faculdades. Eu sempre fui um aluno muito mediano, eu era um indivíduo que conseguia me dar bem nas situações da convivência e do relacionamento, mas eu não era um indivíduo da ponta. Nunca fui esse indivíduo de ponta. Então eu tinha essa certeza que quando você chega no pré-vestibular, a pressão era tão forte que eu falava, cara, não vou conseguir, né? Não vou ser ninguém. E o Jean era um professor de biologia. Eu fui conversar com ele e ele foi muito importante para mim, que ele me chamou para conversar e falou, Ferreirinha, deixa eu te dizer uma coisa. Ao longo da minha trajetória, isso é muito claro para mim, assim, eu tinha 16 anos, talvez, ele falou, Ferreirinha, eu fui entendendo ao longo da minha vida que os alunos, que sempre foram os alunos medianos, se tornaram profissionais brilhantes, porque a única coisa que restava para eles era a superação. Então, drible essa sua limitação que você reconhece, colocando na sua cabeça que você vai conseguir ser além. Que legal. E eu tentei de todas as formas reencontrá-lo para dizer, porra, Jean, olha onde eu cheguei. Faz todo sentido. Sabe, foi super bacana. E depois eu tive um padre, o padre Luiz Guzmão, da paróquia que eu frequentava. Ele era um homem muito duro, muito severo, muito tradicional.
e que ele, mas muito, muito mesmo, mas ele tinha sido um padre missionário, ele tinha tido a chance de ser missionário na África, ele lidou com todos os tipos de religiões, com todos os tipos de pessoas. Então ele tinha algo a mais, de uma cultura, de uma informação que para mim aquilo era matador. E eu e o meu grupo de amigos, nós fomos muito ousados, porque, vou te falar uma coisa, Bruno, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, na verdade eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Nós fazíamos plenários de jovens dentro do salão paroquial, que eu dividia o lado direito da turma e o lado esquerdo, mas estou falando assim de 100 jovens, eu dividia, um lado tinha que ser a favor do aborto e o outro lado era contra o aborto dentro da igreja. Porque eu dizia que a gente precisava aprender a discutir os temas. Eu tinha 17, 18 anos de idade. Era um momento de AIDS. Eu levei grupos de pró-vida, na época que se falava da AIDS, para dentro do salão paroquial para educar as pessoas sobre os temas. Eu levava um grupo de negros para falar sobre os problemas, não se falava o termo minoria. Eu tinha uns amigos negros, na época, Jô, maravilhosa, e que eu achava aquilo que a gente precisava se educar mais. Então eu sempre tive isso. Então Padre Luiz, ele dava uma liberdade a nós que ele não dava aos adultos. Só que ele tinha uma coisa comigo que eu sempre fui muito, mas muito provocador. Sempre fui, desde muito coisa. E eu confrontava, eu falava, mas por que não? E ele ficava incomodado. E ele foi um outro grande indivíduo para mim, porque um dia ele chegou para mim e falou assim, olha aqui a revista Time. Você precisa ler essa revista. A Time sempre teve um inglês muito rebuscado. Era difícil o inglês da Time. Eu estudava inglês desde muito cedo. E eu passei a ler a Time, depois eu fui morar nos Estados Unidos, eu colecionei revistas como Time, Fortune, eu fiz coleções, assim, eu colecionava, tinha caixas e caixas, e foi o Padre Luiz que ele chegava para mim e falava, Verinha, enxergue o mundo de uma outra forma, aumente o seu repertório, leia outras coisas, você precisa ver a Time porque ela fala de mundo. Só que eu estava em São Gonçalo, né? No inferno lá de São Gonçalo. No inferno que eu senti do lado esquerdo total. Então eu sou marcado por esses episódios que foram construindo muito da minha visão, da minha atitude, da minha postura. Então a minha infância, a minha adolescência, ela é marcada por esses episódios que foram construindo. Mas é super interessante você estar falando a gente com filhos, a gente vai tendo desafios. Porque são completamente diferentes, vivem na mesma casa, comem da mesma comida, mas são completamente diferentes. E a gente vai aprendendo ao longo da vida que essa média da escola, né? Você tem que ser... Você está me contando aqui, eu estou entendendo que o padre ou o professor de biologia já entendeu que a sua liderança, a sua forma de enxergar as coisas vai além da nota média que você tinha na matemática. Mas isso não era claro para mim, né? Sim, então eles me apontavam isso, isso foi muito importante, porque isso tirou de mim, ou me ajudou a tirar de mim essa que é uma coisa que te persegue a vida inteira, que é essa síndrome do impostor mesmo, sabe? Essa síndrome do impostor que tanto se fala. Eu convivi a minha vida inteira com ela, e convivi inclusive profissionalmente. Eu tive um diretor na IDS, uma empresa a qual eu fiquei 8 anos, e foi muito importante na minha trajetória profissional, e que eu arriscava fazer outras coisas. E eu tinha um diretor no Rio de Janeiro, que era paulista, super culto, um cara super, assim, fora da média. E ele, aquelas coisas que a gente ouve parecem meio babacas, mas ele falava para mim, Feirinha, eu entendo a sua vontade, eu tinha vontade de fazer umas coisas internacionais nessa empresa. Depois acabou acontecendo, mas ele literalmente, Bruno, ele me dizia, Feirinha, eu vou te falar isso com muito cuidado, mas eu vou te falar de forma firme. Você não tem currículo, você não tem sobrenome, você não tem um histórico escolar que te dê essas credenciais. Mas ele me jogava o tempo inteiro para baixo. Eu falei, mas que inferno esse homem. E aí era sempre essa questão que o Jean voltava na minha cabeça. Esquece a média, se supere, dê outro passo. Eu tive um executivo, Marcelo Norberto, e se ele ouvir isso em algum momento, ele tem um peso muito importante na minha vida. O Marcelo foi um diretor
que eu tive no Rio de Janeiro, na IDS, também um homem muito inteligente, muito culto. O Marcelo era um cara que gostava já de música clássica, era um indivíduo que eu olhava e falava, gente, quem é esse indivíduo? Está numa empresa, um diretor que curte coisa. E o Marcelo já era totalmente ao contrário. Eu era muito novo, eu tinha 19, 20 anos, talvez na época 21 anos. Eu fazia um trabalho de apoio ao cliente Shell, uma das maiores empresas do mundo. Eu falava, Marcelo, a gente precisa fazer isso. Ele fala, tá bom, faça. Eu falava, não, faça você. Não, Marcelo, a gente precisa falar com aquela pessoa. Tá bom, vá lá e tente falar com ela. Não, mas você não pode. Não, vá lá você, tente falar. Você bate na porta, você tenta, você faz. O Marcelo já era totalmente diferente. O Marcelo, ele teve um peso de liderança importante para mim porque ele me empoderou. Ele fez com que eu acreditasse que era possível. Ele tinha sido o meu Jean da biologia. Ele falava, Verinha, cara, é você, vai lá e faz, vai lá, se der errado, deu errado. Bom, então, eu tenho muito cuidado ao longo do tempo de pegar esses episódios que foram me ajudando. A Tânia Paris, a primeira mulher executiva da história da GM no Brasil, foi ela que fez o convite para votar nos Estados Unidos, ela era vice-presidente da IDS, ela já era um outro perfil absolutamente diferente, muito inteligente, muito culta, estava entre as mulheres na época, entre os comitês internacionais globais da IDS. Eu já era assim, o especialista do marketing, entrando para a diretoria do marketing, ela vice-presidente, me trouxe de volta dos Estados Unidos, já para São Paulo. Eu já entrava para conversar com ela e ela já fazia totalmente diferente. Ela falava, tá bom, vendo a sua ideia. Eu falava, não, Tânia, eu estava pensando, não. Pensava que você já tinha que ter feito esse exercício antes. Pense antes. Aqui você me apresenta a ideia, defenda a ideia. Então, eu sou pautado por esses episódios. A Louis Vuitton, a mesma coisa. Eu sempre digo, eu não tenho romance nenhum. Eu não entrei na Louis Vuitton pela Louis Vuitton. Não me chamava absolutamente nada. Nem sabia que porra era essa. Não sabia se era Louis Vuitton. Não sabia nada. Eu não tinha nada. Eu não fiquei fascinado pela Louis Vuitton. Quando eu conheci a Louis Vuitton, foi um processo de seleção, Bruna, natural. Eu fui para Paris, 16 entrevistas. 18 entrevistas, na verdade. Eu, na verdade, tomei a decisão pela Vuitton, não pela Vuitton, tomei a decisão pelo Yves Carcelli. O Yves Carcelli era o presidente mundial, ele fez a minha primeira e minha última entrevista. E durante o meio daquilo, eu tive 16 entrevistas, nenhuma delas para mim foi nem de longe interessante. Por todas as 16 eu teria tomado a decisão que não. Eu tomei a decisão por ele. Eu falava, cara, esse cara é uma coisa descomunal. Se eu conseguir fazer um pouquinho do que ele está dizendo, que ele fará para essa empresa lá na região. Então, eu tive sempre um cuidado de perceber que a minha vida fez sentido através das pessoas que eu me conectei, as pessoas que me inspiraram, as pessoas que me permitiram, as pessoas que me empoderaram. E esse é um exercício, talvez, dos mais importantes da minha vida, assim. E só para... acho que é importante pontuar o quão faz diferença as pessoas que são, em teoria, difíceis ou que desafiam a gente, porque todas aquelas que passam a mão fica fácil na vida. Sim. E essas são as que marcam, né? Que de fato conseguem... porque enxergaram isso em você, né? Eu acho que você pode entregar mais, você pode falar mais. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Essas pessoas na nossa vida faz muita diferença. Faz sim, Bruna, faz. E literalmente faz. Muitas das vezes... Eu acho que talvez muitas das vezes o equilíbrio dessa pressão, Total. Que não é diferente do que a gente faz com filhos, etc. Total. Então, o Darcy, que foi um indivíduo que me desafiou muito intelectualmente, mas que me jogava dentro de um patamar sempre um pouco mais baixo, que me dava sempre essa sensação, porra, será que eu não sou capaz ou não? Talvez ali essa intensidade da forma que ele fazia era equivocada. Ao mesmo tempo que eu me vejo na minha vida profissional, eu já fiz muito colaborador chorar comigo. E em alguns momentos eu tive que aprender a dosar essa pressão, a dosar essa que muitas das vezes é uma grosseria, que muitas das vezes é uma arrogância muito forte. Mas eu sempre me coloquei numa posição e talvez esse seja o maior orgulho que eu tenho profissionalmente, de terem pessoas que estão comigo há muitos e muitos anos. Eu tenho uma profunda obsessão em desenvolver pessoas. Profunda obsessão em desenvolver pessoas. Talvez seja onde eu tenho a minha realização plena e máxima. Mas é um caminho de uma observação com dor, com humildade. De você perceber quando é que você
perdeu a mão, quando você foi excessivamente na cobrança, quando você você teve uma linha muito tênue da grosseria com a disciplina. Então é um exercício dolorido. E o exemplo, o Darcy que te falou que você não tinha berço, você não tinha sobrenome, era a forma que ele enxergava, né? Era, de uma certa forma, era te preparar para falar, olha, isso é muito considerado lá, então você vai ter que achar o seu caminho. De uma certa forma, era uma forma de te ajudar, de te empurrar, né? Não, e foi, mas eu vou te falar, Bruna, e na verdade, ela foi uma antecipação de tudo aquilo que eu lidaria na minha vida. Exato. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando meu período de Louis Vuitton... Bruna, é difícil esse podcast aqui, que você está fazendo quase um trabalho bem terapêutico, assim. Estou falando de coisas que eu acho que há muitos anos eu nem meio que tocava nesses pontos, mas eu me vi na Argentina. Quando eu comecei na Vuitton, eu cuidava de 3 países, América do Sul, Argentina, Brasil e Chile, então eu estava muito na Argentina e tinha um escritório na Argentina. Que ano isso, mais ou menos? Ei, Bruna, meu Deus do céu. 22 anos MCF, eu estou jogando mais 6 anos para trás, 7 anos, estou falando de quase 30 anos atrás, 27, 28 anos atrás, é bastante tempo. É que me chamou a atenção a Argentina, porque a Argentina por um tempo foi um foco Mas muito grande esse na América era o momento, Latina, esse né? mais do que foco, Bruno, era o mais importante. Não, não. Buenos Aires era mais importante que o México e o Brasil juntos. Exato, por isso é juntos. Esse era um momento esplendoroso de Argentina, de Buenos Aires. Eu me vi muitas das vezes no Alvear, e assim, eu não tenho vergonha de dizer, eu chorando, porque eu falava, gente, que loucura, o que eu estou fazendo essa empresa? Ninguém atendia o meu telefone na França. Ninguém. Eu não era ninguém. Eu não era prioridade para ninguém. Ninguém. Falar de Brasil, Argentina, Chile na época, depois Colômbia, Peru... Nada. O vice-presidente mundial da Louis Vuitton na área do marketing, Jean-Marc Loubier, se ele um dia ouvir isso que está em português, o Jean-Marc, eu tenho até hoje 2 cartas que o Yves Carcelli me chamava, o presidente já mundial, eu me reportei para ele durante muitos anos, e ele me dizia, Carlos, né, eu não sabia falar Ferreirinha, ele falava, Carlos, você tem que reduzir isso aqui. Ele me mostrava uma carta que o Jean-Marc pedia a minha demissão formal. Porque o Jean-Marc dizia que eu era um indivíduo que ia para a França preparado para a guerra, porque eu era um soldado. E eu falava para ele que era mesmo, porque ninguém me considerava. Eu era menosprezado. Aí eu lembrava do Darcy lá atrás, e eu falava, mas eu vou... não. Então foi assim, aqui em São Paulo, Bruna, quando eu iniciei com a Vuitton, nessa época, não era uma época que as empresas não estavam estruturadas profissionalmente. Eu fui o primeiro profissional contratado por uma marca de luxo na América Latina. Eu fui o primeiro executivo. Porque até então as marcas, quando trabalhavam na América Latina, elas trabalhavam com as estruturas locais de investidores locais, ou eram licenças, ou eram famílias que tinham direito. Não existia uma estrutura profissional. Então a Vuitton, sempre muito antecipada, eu fui o primeiro executivo. Então, eram círculos sociais que dominavam. Eles eram os investidores, eram famílias. Eu não era considerado por ninguém. Ninguém falava comigo. Eu não era convidado para nada, literalmente nada. Mas literalmente nada. Eu até lembro hoje, falecido André Brecht, família Brecht, importante, de VR, de Vero Armani, etc., e que eu sou muito grato e sou muito deferente à memória do André. André era um homem muito importante, a família Brecht tinha Armani, a família Brecht tinha, depois Vera Tezen, etc., era da VR, muito importante no mundo masculino. O André uma vez entrou pela loja da Vuitton e falou, eu preciso conhecer esse indivíduo que todo mundo fala. Esse indivíduo era eu, porque eu não era ninguém dentro desse círculo. Teve um jornalista de uma coluna social, que aqui eu prefiro não falar o nome dele, nem sei se ele ainda existe, que ele escreveu literalmente um dia numa coluna social dizendo como é que uma empresa francesa tinha um executivo chamado Ferreirinha. Não acredito. Não, dessa forma. Com esse nome, o máximo era eu estar vendendo coxinha. Dessa forma. E eu lembro que a minha assessora de imprensa, na época, era a Tema, as queridas Beth e Silvana, falavam, nós vamos processar. Eu falei, não vai processar ninguém, vou processar, deixa o indivíduo falar o que ele for, cabe a mim mostrar se eu sou capaz de voltar isso. Então, porque na época, ter um indivíduo que se chamava Ferreirinha, que não vinha de nenhum círculo social,
conectado a nenhuma família, que não tinha estudado nos Sampous, que não tinha estudado em nenhuma dessas escolas, que vinha de São Gonçalo. Seu diretor-geral e depois o presidente da Vuitton, isso era algo absolutamente... Era quase um surrealismo. Ninguém conseguia perceber isso. E nem jornalistas. Então eu tive muitas pessoas que me desprezaram, assim, literalmente, me desprezaram de marcas, etc. Mas aí você vai tentando encontrar os seus caminhos e não transformando isso em raiva, mas transformando isso em combustível de superação. Você vai tentando encontrar outras formas. E, né, claro que não é tão simples assim, né? Tem horas que você está enfiado dentro de um lugar chorando ali, angustiado. Mas aí eu lembro lá de trás, eu lembro do Darcy, que me desafiava nessa situação, que falava para mim, o Marcelo Norberto, que foi para a Venezuela bombava, era um país extraordinário, uma coisa me leva para lá, fui para lá para fazer um trabalho de qualidade. E o Marcelo fala, não, você vai assumir isso aqui, vai falar de espanhol. Eu falava, cara, o Marcelo já me jogava para frente, o outro tentava me tirar as minhas identidades. Então, é um quebra-cabeça, né? Você vai tentando encontrar quem sou eu na fila do pão aqui para tentar conseguir Mas lidar, deixa eu só né? entender, você estava lá em Niterói, ou em São Gonçalo, você queria fazer faculdade. Você tinha um objetivo? Eu quero... Porque eu entendi que você falou, eu sou a média, eu preciso então, Bruna, entender, o meu objetivo era tentar entender como é que eu ia passar no vestibular. Porque na época, os vestibulares eram, não sei se você vai lembrar disso, mas os vestibulares, eles eram todos unificados. Então, a sua pontuação te dava assim, então assim, eu queria fazer isso, mas você tinha ponto, você ia se enfiar lá não sei onde. Então, eu tomei uma decisão um momento, Bruna, é assim, eu sou muito prático e muito pragmático. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir passar vestibular, eu tinha certeza que eu não ia conseguir passar para as faculdades públicas, que eu não ia conseguir passar para nenhuma dessas engenharias, medicina, etc., na época no Rio, a UF, o RJ, Fundão, que eram as principais universidades. Eu não tinha certeza. Então eu tomei uma decisão para fazer particular. Eu já trabalhava, eu vou pagar, minha família não tinha condição. Tá bom. E aí eu falei assim, cara, como eu sempre gostei muito assim de articulação, eu falei, fazer direito. E eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Eu fui na Cândido Mendes, eu fiz Cândido Mendes. Mas eu sempre falo que eu fiz Cândido Mendes, Centro do Rio, Assembleia 10, porque tinha uma Cândido Mendes em Ipanema, que é impossível alguém se formar naquela porra, uma esquina da praia. Eu falei, não, então eu gosto de dizer, eu fiz Centro. Eu estudei. Eu lá na Cândido Mendes, Assembleia 10. E eu fui ver a carga curricular do direito. Deus meu, quando eu dei uma olhada naquela quantidade de livros que tinha que ler, eu era um indivíduo já prático de trabalho, aquela coisa toda, eu falei, não vou fazer direito, não vou conseguir, desisti de direito. Eu fui fazer administração por achar que a administração era o que menos exigia uma especialização. E foi isso. Então eu fiz administração por uma questão de uma análise. Mas você sabe que a história é muito parecida com a minha, porque eu também não, eu achava, eu falei, nem vou tentar pública, porque eu sou a média e não é pra mim. Eu queria ser jornalista, meu sonho era ser jornalista esportiva. Meu pai era... Nossa, que massa, mas seu pai devia ser a morte, né? Meu pai era fã do Palmeiras, assim, não tanto. Então eu respirava futebol e eu queria seguir esse caminho. Só que aí eu fiz 6 meses de comunicação, não consegui emprego, eu falei, gente, preciso trabalhar. Aí mudei para o marketing, vou mudar para o negócio. Mas foi assim, sobrevivência, não é? Decisões práticas e pragmáticas. É isso. Okay. E aí você fez administração e aí você mudou para o Rio de Janeiro ou você pegava balsa? Não, imagina, eu ia barca, ônibus, passei muitas e muitas das vezes. Barca é balsa? Ou eu tô falando besteira? Não é, mas é barca, porque eu acho que balsa é uma coisa menor, assim, eu acho que já era mais sofisticado, tinha uma barca. Não, eram mais pessoas. Não, senão tá parecendo esses refugiados, assim, que a gente atravessava. Não, mas tem balsa, tipo, quando você vai de Ilhabela, que você tem que pegar balsa, não é balsa? Mas São Gonçalo, mas São Gonçalo é uma cidade dormitória. Segundo o maior município, era muita gente. Eu acho que não dava para ser uma balsa, não, porque o pessoal ia afundar ali. Era muita gente. Não, muita gente. Não, era barca, só que a barca tinha um horário e finalizava tal horário. Então era ônibus e barca mesmo. Eu, muitas vezes, não foram poucas, eu passei do ponto de casa
porque eu dormia literalmente no ônibus, ia parar no ponto final do ônibus, um desespero aquilo, gente, descomunal. Então, era isso. Não e tinha essa vontade de ir forma. para os Estados Unidos foi enquanto você estava estudando? Você, como na verdade, eu nunca tive isso na minha cabeça, de fazer intercâmbio, etc., porque primeiro que isso era desprovido da nossa realidade, do dia a dia. Isso não fazia nem parte do meu eixo de convivência, de amigos, de nada. E fora que, assim, isso não era nem de longe provocado pelos meus pais. Eles não tinham essa visão. Meu pai era um homem que lia muito, tinha muito conhecimento. Meus pais eram apenas alfabetizados, mas o meu pai ele lia 5 jornais por dia. Mas a gente não tinha... Tudo isso era muito distante, né? Quando você estava na escola, você tinha um amigo que tinha ido a Buenos Aires, você já achava que ele era rico. Se você tivesse um coleguinha de escola que tinha ido à Disney, meu Deus do céu, ele voltava como se fosse, assim, o príncipe das Arábias, porque isso não fazia parte do nosso dia a dia. Não, eu entrei nessa empresa, a IDS como estagiário de administração, e ao longo do meu caminho dessa empresa, tinha uma vaga nos Estados Unidos de uma ação que essa empresa fazia, IDS, chamado Global Marketing Ambassador, que eram os embaixadores globais de marketing para trabalhar num determinado pavilhão, que era um pavilhão de institucional de vendas da IDS. E eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar naquilo. Entendi. E pela Time, você aprendeu a falar inglês? Você foi eu estudava inglês desde os 9 anos. Os meus pais eram só de uma questão de educação. Eu não tive a bicicleta. Porque pro síndrome de impostor, você ir para os Estados Unidos sem falar nada, você falava? Não, eu já estudava inglês desde os 9 anos. Eu, na verdade, entrei na IDS até por causa do meu inglês, mas já tinha trabalhado em hotel antes, recepcionista no Rio. O inglês tinha feito uma diferença para mim, para trabalhar no hotel. Me deu umas oportunidades de diálogos diferentes, até a minha porta de entrada na IDS se dá por causa disso, por causa de uma fluência que eu tinha de inglês para falar com os hóspedes. E meus pais, eles tinham, Bruna, que não é diferente da maior parte das pessoas que possivelmente vão nos ouvir ou vão se conectar aqui ao seu Cada Caso é um Case. Meus pais, assim, a bicicleta que eu queria eu não tive, a bola eu não tive. Mas quer fazer curso de datilografia, vai acontecer. Quer fazer curso de programação, vai acontecer. Legal. Curso de inglês, era a única coisa que eles proviam, era o curso de inglês, isso vai acontecer. Então eu estudei inglês dos 9 aos 18 anos, inglês sempre fez parte da minha vida, das minhas irmãs, mas eu fui o único que verdadeiramente absorveu isso e usou isso. Então, na IDS, era uma empresa de tecnologia, eu era um indivíduo da área de negócios. Na verdade, entrei como estágio de administração, fui estoquista, trabalhei na administração, fui sendo levado a coordenador de administração, depois fui me destacando. Mas entrei como estagiário, depois assumi uma posição de liderança de relacionamento com a Shell, que era o maior cliente da IDS no Rio de Janeiro, o segundo maior cliente do Brasil, depois da General Motors. A IDS era uma empresa de tecnologia da informação. Mas eu era um indivíduo da área administrativa, depois eu fui para a área de negócios e eu queria participar disso. E a IDS dizia que para qualquer executivo que crescesse, você tinha que fazer uma formação, que eles chamavam de uma formação de alinhamento de tecnologia. Sistemas, na época se chamava SED, Systems Engineer Development. E eu falei não o tempo inteiro. Eu dizia, não vou fazer isso. Isso não tem nada a ver comigo, eu não tenho essa cabeça racional, matemática, sistêmica, eu não vou fazer. E eles diziam que eu não seria ninguém. E dessa forma mesmo, assim, os recursos humanos, as entrevistas, quando eu tinha que fazer as entrevistas, porque essas empresas são todas regidas por governança, né? Então você tem que fazer a avaliação de desempenho, isso tudo, eu era sempre colocado. Você tem outstanding, eu sempre fui outstanding, sempre. Eu fui outstanding na IDS, fui outstanding na Vitton. Sempre outstanding, mas eu sempre era outstanding com esse detalhe: você não vai conseguir porque você não tem o SED. Eu falei, então ok, então eu não vou ser mais do que isso, porque eu não vou fazer esse SED, porque era um programa de imersão internacional em ler programa de dados. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver comigo e eu não vou. E eu fui construindo meio perifericamente uma história. E aí eu queria participar dessa coisa global demais. Só que aí tinham pré-requisitos. Tinha que ter no mínimo 26, 27 anos, eu tinha 22, 21, 22. Tinha que ter tantos anos trabalhando em vendas, eu não tinha trabalho em vendas ainda. Tinha que ter não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não tinha nenhum pré-requisito.
Então, esse diretor da SIC falava, você não vai, esses dramas todos. E o tempo inteiro eu tentava, e o tempo inteiro me diziam não. Eu falei, que inferno, gente, por que tem que botar tudo, tem que ter uma limitação? E aí a IDF teve um problema no Rio de Janeiro, porque ela perdeu a renovação do contrato da Shell. Tá. E isso eram quase 600 colaboradores que seriam demitidos. E aí foi formado um time urgente que precisava tentar prospectar um outro cliente no Rio de Janeiro para conseguir absorver parte desses colaboradores que iriam ser demitidos. E aí fui chamado eu e um outro, que depois se tornou um grande amigo, Marcelo, que chegou a ser presidente na área da música, na área da Sony. E eu e Marcelo ficamos enfiados numa sala, num quartel-general, era eu e ele com outras pessoas que a gente montava o time, para conseguir prospectar e criar essa outra oportunidade. E nós conseguimos fechar o contrato com a Carioca, na época se chamava Carioca Engenharia, se tornou um cliente importante da IDF no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu dos 600 realocar quase 400, 500 pessoas. Cara, e aquilo, para mim, foi novamente muito provocador. Eu falei, agora esse pessoal tá me devendo uma. Olha que absurdo. Eu tinha 20, 21 anos, eu falava, agora eles estão me devendo. Diz que essa ID, como é o nome? Eu falei, não fiz essa porra desse FD, e eu queria coisa nos Estados Unidos, eles falavam que eu não podia. Só que como eu realoquei 400, 500 pessoas, eu não, né? Ali, o nosso projeto, eu falei, cara, eu vou voltar neles, eu vou falar que eu quero isso. E aí, me deram a chance de participar. Tá. E aí, a Virgil Giles, que era a diretora desse pavilhão lá no Texas, eu participei de 14 entrevistas via telefone, não existia online, né? Gente. Não existia. Era telefone. Que tinha que ser feito em inglês. Para medir a proficiência, que ia trabalhar. E aí, a Virgil, que depois virou uma amiga, Virgil Giles, era uma negra de olhos verdes, uma coisa de como essa mulher. Ela no telefone, a primeira, Bruna, que ela falou, eu preciso entender por que você está nessa processo de seleção, porque você não tem nenhum dos pré-requisitos. Eu não tinha idade, eu não tinha isso, não tinha. Tanto é que quando eu fui, o meu grupo todo ele, tinha 40, 50 anos de idade, eu tinha 22 anos, eu era o mais jovem da história lá. Aí a Virgil falava, não, e eu lembro claramente que eu falei para ela, muito abusado, eu falei, Virgil, deixa eu lhe falar. Eu queria chegar no final desse processo de vocês me dizendo que eu não tenho as competências, não que eu não tenho esses requisitos de idade, seja lá o que for. E eu conquistei ela nessas falas minhas ali. Se fui passando de fase. Mas tão visionário, pensa. Não sei nem se é visionário, se é outra coisa. Mas hoje eu vou te falar. A gente não diz, não tem aquela frase clichê, você contrata as pessoas não pelas competências técnicas. Eu não tinha. Mas, Bruna, eu sou esse case assim, porque mas eu não tinha essas competências técnicas. Pra poder... eu não tinha essas competências técnicas. Mas eu vou te falar que esse é um período que eu descobri tudo que você pode imaginar. Floral, astrologia. Eu jogava tarô, fazia mapa astral, floral. Porque eu precisava de algum apoio emocional. Porque eu estava. Você imagina a chance de um menino de São Gonçalo, que todo mundo que trabalhava em hotel como recepcionista, que tinha sido office boy, eu fui office boy, trabalhava no boutique do meu pai, fui office boy, naquela empresa, na chance remota de poder participar. O que aconteceu? Eu fui passando de fases. E quando eu passei de fases, aí assim, a diretoria do Rio de Janeiro deu o ok para eu seguir. Aí eu passei da outra fase, o pessoal de São Paulo deu o ok para eu seguir. Quando chegou no ponto que eu estava nos candidatos finais mundiais, porque era uma seleção mundial, aconteceu alguma coisa que ninguém acreditava que eu tinha passado por aquelas fases. Aí a Tânia Paris, que era vice-presidente, e aí ela era vice-presidente de marketing, novos negócios, etc., deu o ok final. Então chegou nos Estados Unidos que no final de tudo teria o aval da vice-presidente, porque precisava pagar a minha ida, tinha os custos do isso. No final de tudo, eu passei por isso. E eu fui o primeiro latino-americano a entrar como embaixador global de marketing da maior empresa do mundo na área de tecnologia. E essas histórias, o desdobramento disso, são as coisas mais loucas que existiam. Porque quando eu cheguei lá, passou um tempo, a IDF na época, Bruna, ela era o que a Apple é hoje para o consumidor final. A IDF era para o trade. Ela só dialogava com o CNPJ.
Mas ela era a maior empresa do mundo, a empresa mais importante, a empresa mais... Eu não sabia nem o que era EDS. Quando eu entrei, eu achava que era EDS. Eu falei, que porra é essa? EDS? Não vou querer nem participar da seleção. Era IDS, na verdade era Eletrônica e Data Systems. Na minha cabeça era EDS. Eu não conhecia, não sabia porra nenhuma. Bem, tive essa trajetória com eles. Quando eu cheguei lá, vou te falar uma coisa... Isso eu nunca falei. Bruna, nunca falei. Só as pessoas mais próximas sabem de mim disso e as pessoas da IDS sabem. A IDS sempre soube disso. Quando eu estava lá, eu mandei a Virgin Giles, que já era a diretora desse pavilhão, eu falei, Virgin, eu precisava mandar uma carta, porque não existia, para o Les Alberson. O Les Alberson era o presidente global da EDS, que era a capa da revista Fortune, que era a capa das revistas, não sei o que lá, porque ele era tido o grande executivo mundial dessa grande empresa. E a Virgin olhava para mim e falava, você é louco? Nem eu conheço o Les Alberson. Mas por que você vai mandar uma capa para ele? Eu falei, não, mas que eu acho que, como eu sou o primeiro latino-americano aqui, eu acho importante ele entender uma visão da América Latina. Eu tinha 22, 23 anos de idade. Bruno, eu mandei ela. Aí eu preciso da sua ajuda por causa do inglês, né? Você pelo menos fazer um inglês que estivesse bacaninha. Cara, essa carta foi pro Les Alberson. A Virgin foi incrível, ela mandou essa carta, mas a gente mandou. Assim como o processo, deixa ele ver, vamos ver se ele chega. Totalmente isso. Não, eu acho que a posição dela, até como gestora, era, porra, não vou. Ela não foi o Darcy do passado, porque você enfar ele aqui, né? O moleque chegou até aqui, vamos fazer essa carta. Passaram-se alguns meses. Até com que a Virgin me chama e fala, nós recebemos um chamado do escritório do Les Alberson. Ele quer te conhecer. Aqui acontece o primeiro apagão que eu entendi na minha vida. Eu chego no escritório do Les Alberson. Eu lembro claramente da assistente me recebendo. Ele vindo da minha direção, olha para mim, aperta a minha mão e diz, você é o latino abusado dessa forma. You are the, como é que ele falou? O termo em inglês, ele falou, você é o tal abusado que me mandou a carta. Então vamos conversar sobre a sua perspectiva. A partir dali, eu não lembro de mais nada. Gente, o que eu conversei com o Les Alberson? Não tenho a mínima noção. Eu tive um apagão. Eu não consigo lembrar a minha fala com ele, eu não consigo lembrar de eu saindo dali, eu só consigo lembrar eu chegando ali. Passaram-se alguns dias, me liga a Tânia Paris, vice-presidente, e falar desse feito, porque ninguém conseguia acreditar que eu tinha sido recebido pelo tal do Les Alberson. E da minha cabeça, essas coisas, por isso você falou no início da abertura, quantidade de seguidores, eu não tô nem aí, gente. Eu fui lá, tentei falar com o Les Alberson. E eu lembro claramente que a Tânia me perguntava assim, onde você foi recebido? Nessa sala ou nessa sala? Eu falei, não, nessa sala. Na sala que tinha uma mesa grande de couro. Eu falei, nessa sala de couro e tal. Eu até achei a sala grande demais, estava meio desconfortável ali. Ela falou, mas essa sala não é uma sala que quase ninguém entra. Não, porque esse é o momento que essas empresas, esses executivos eram como se fossem Deus. Inclusive o escritório se chamava Godpad, que era o reinado de Deus. Era uma coisa fora do comum. E foi isso. Então aí aconteceu um dia da Tânia chegar nos Estados Unidos, marcar um almoço comigo. E ela me falou, talvez um dos momentos mais importantes da minha vida profissional, quando ela falou, Ferinha, eu queria que você voltasse para o Brasil, para São Paulo, e você assumisse como o especialista de marketing para redesenhar a área de marketing da IDS no Brasil. Eu tinha 24 anos. Voltei, depois de um tempo assumi a diretoria, fui o primeiro executivo em posição mais jovem da EDS numa posição executiva de diretor. Estava sendo preparado para levar a posição do board de vice-presidentes, eu tinha 25 anos. Quando eu olhava para todos aqueles indivíduos e falava, gente, eu não quero ser essas pessoas, não. Elas entravam nas reuniões executivas, eu era um moleque, numa reunião executiva que só tinha dragões, né? Era uma coisa simplesmente. E eles saíam na porrada, aqueles vice-presidentes, por vaga de estacionamento, porrada por não sei o que lá, de assistente, sala que se tinha vidro ou não tinha vidro, se tinha janela.
olhava para aquelas pessoas e falava, essas pessoas são absolutamente, eu não quero me tornar isso. E decidi sair da IDS por causa disso. Então, a minha vida sempre foi pautada em cima das pessoas, em cima dessas coisas, mas sempre... Eu tenho que passar botox aqui, que eu tô tão impressionada com as histórias. Não, imagina, essas histórias são pequenas. Eu tô encantada, porque se você soubesse que eu passei a Louis Vuitton inteira, não tem de vergonha de dizer. Michelle trabalha comigo até hoje, a gente escondia as informações de Paris, pronto. Ela ia para o meu apartamento de Gianópolis, eu morava em Gianópolis, não tinha internet. Então a gente fazia, mas a gente era obrigado a mandar clipagem, né? Nesse exato momento, quem ouvir isso vai voltar lá na LVMH. Eu sou, até hoje, eu sou advisor da LVMH, consultor de algumas marcas. Eles vão voltar, vão me descredenciar e vão tirar tudo, vão até falar que eu não existi. A Michelle, que ela vai ouvir isso, trabalha comigo até hoje, são 25 anos basicamente com a Michelle. Michelle foi minha primeira estagiária da Vuitton. Michelle ia para o meu apartamento, sentava no chão, a gente espalhava toda a clipagem da América Latina e a gente arrancava da clipagem tudo aquilo que Paris não podia ver que a gente tinha feito. Porque não tinha rede social, gente. Porque senão eu não podia fazer nada. Literalmente nada. E como não tinha as tramas das redes sociais ainda, né, nem na nossa cabeça podia existir isso no futuro, então a gente separava e a gente fazia uma edição. Eu só deixava algumas coisas que eu sabia que a porrada ia ser um pouquinho menor. Mas aquilo que eles iam me demitir, eu falava, vocês vão me demitir. Eu tirava. Que loucura. Porque senão eu não conseguia me mexer, eu não era ninguém, essa região não era nada. A gente cresceu muito. Eu finalizei o meu percurso na LVMH, Bruna. Eu tenho muito orgulho disso. Eu finalizei o meu tempo de LVMH com a Louis Vuitton. A LVMH na época tinha 35, 36 mil funcionários, 7 mil em posições de liderança, e eles tinham feito uma seleção para um projeto X, se chamava LVMH Fashion House na Inglaterra, que era para pensar o futuro da LVMH. Eles selecionaram os 250 líderes mais eficientes mundiais, dividiram em grupos de 50, eram 5 grupos de 50, onde a gente ficaria imersos na Inglaterra para ajudar a pensar o futuro da LVMH. E eu entrei nos 250 líderes mais eficientes, eu fui o único das Américas, nem o presidente das Américas, nem o executivo número 1 dos Estados Unidos, nem o executivo número 1 do Canadá. Eu fui o único da região das Américas que fui. Então, para mim, isso foi uma conquista muito grande, sabe? De você defender uma região do mundo que até hoje, né? Mas que nunca foi protagonista. Então, eu chegava em Paris... eles falavam de Singapura, de Austrália, dos Estados Unidos, e eles fechavam a reunião comigo na sala. E eu falava, não, vocês esqueceram de mim, dessa forma. E o vice-presidente queria morrer comigo. Eu falava, não, imagina, preciso falar de Colômbia, de Argentina, de Brasil, de México. Eles olhavam para minha cara, olha, esse ser é um ser. Só que quem estava nos outros lugares do mundo, eles achavam o máximo, porque eu brigava para falar de Colômbia, o povo falando de Austrália, de Nova York, de Singapura. Eu falava, não, gente, deixa eu falar uma ação que eu fiz na cidade do México. O povo falava, gente, que é isso? Então, quem convidou ele? Exatamente, é bem assim, né? Quem é ele aqui? Mas foi a minha vida é uma vida que não tem uma poesia, não. É uma conquista atrás da outra. Assim, não, porrada. É isso, porque a gente olha pelo currículo, essa poesia da Louis Vuitton, né? Ouvindo é interessante, mas estou entendendo que foi a porta de entrada para você falar, quero viver mais isso e conhecer, e hoje você é referência nesse mercado, né? Não estou sendo aqui... E a Louis Vuitton, estou entendendo que foi a porta de entrada para falar, tem jogo aqui, a gente pode... E aí, da Louis Vuitton você saiu, abriu sua consultoria? Então, mas ela foi sim. Eu vou te dizer uma coisa, Bruna, talvez essa conversa com você aqui seja uma das conversas mais... e te agradeço muito por isso, assim, porque é uma conversa menos pautada em cima eu acho que mais a ver da forma que você fala mesmo, né? Cada caso um case menos pautado em cima das obviedades e mais em cima das verdades absolutas do que estão por trás. Assim, eu não saí da Louis Vuitton para ser empresário. Essa é uma fantasia que se cria no mercado, que eu fui visionário, que eu abri minha empresa. Não foi nada disso.
Eu saí da Louis Vuitton e aqui, Bruna, tudo que eu não posso mais é ser um indivíduo que... Eu já fiz para mim mesmo muitas histórias para que eu mesmo acreditasse em oportunidades e possibilidades. Eu não posso mais. Eu tenho uma voz de mercado, eu tenho uma liderança com pessoas que precisam ter a verdade absoluta. Eu não fui visionário, eu não saí da Louis Vuitton para abrir minha empresa, eu tinha vontade de ser empresário, eu estava cansado de trabalhar para alguém. Tá. Isso não é uma verdade. Eu saí da Louis Vuitton porque verdadeiramente eu tinha chegado a um patamar de verdadeira expressão internacional. E acontece um episódio no grupo LVMH, nesses 250 líderes mais eficientes, aonde nesse grupo, quando nós estávamos imersos na Inglaterra, esses grupos de 50, nós éramos divididos em um determinado momento em 5 grupos de 10, e essas 10 pessoas conversavam com a vice-presidente na época mundial de recursos humanos. E ela apresentava para essas pessoas, né, que éramos nós, os 250, mas separados ali nos encontros, qual seria a nossa trajetória que tinha sido desenhada. Tá. Eu nunca fui, Bruno, um indivíduo que busquei os títulos. Quando eu estava para ser levado à possibilidade de vice-presidente da IDS, aos 26 anos de idade, eu falava, cara, não quero ser isso não é para mim, decidi sair da IDS. Eu decidi sair. Eu trago comigo, eu nunca fui demitido, eu tomei sempre um cuidado muito grande de ser eu o protagonista das minhas coisas. Tá. Eu falo isso para meus funcionários, não esperem de mim a condição da vida de vocês, sejam protagonistas, Perfeito. façam as coisas acontecerem. E eu falo isso para eles, eu mesmo saí de empresa, então vocês têm a liberdade de buscarem aquilo que te desafia. Faz sentido para vocês. Faz sentido, etc. Então, lá na Inglaterra, nesses encontros, me foi apresentado os meus 5 anos. Tá. E os meus 5 anos passavam por posições estratégicas no Japão, não sei aonde. Eu fiz uma pergunta, num jeito muito ferrenho de ser, eu fiz uma pergunta para essa executiva, que não faz mais parte do grupo LVMH, onde eu fiz uma pergunta para ela, fazendo uma pergunta, eu falei, eu queria entender, mas em que momento vocês me perguntaram o que eu gostaria de fazer? Né? Baseado em quê? E ela me fez um confronto na frente de todas aquelas pessoas, onde me dizia, eu não entendi, mas você não está satisfeito com isso? Eu falei, mas não se trata de satisfação, eu estou entre os líderes mais eficientes, em nenhum momento vocês me perguntam quais são as minhas vontades. E ela falou claramente para mim o seguinte, talvez você não consiga perceber o que isso significa, nós estamos te entregando um futuro. E naquele exato momento eu tomei a decisão de que, na verdade, eu não fazia parte daquele futuro, porque corporativamente, Bruno, e não tem nada de errado nisso, são opções e escolhas. Em algum momento você tem que tomar uma decisão na sua vida, se você está disponível a entregar para as empresas que você está trabalhando, se você está disponível para entregar a sua alma. Em algum momento eu não era mais o executivo de liderança, eu era um executivo que fazia parte de um jogo de war, onde você é uma peça movimentada, e eu não queria. Eu não tinha essa ambição, eu já cuidava de 14 mercados, eu já tinha cuidado de Colômbia, de México, de Caribe, eu não tinha essa fascínio que eu tinha que ir para o Japão, que eu tinha isso por aí. Eu saí desse encontro, mandei uma carta para o Yves Carcelli, presidente mundial, dizendo, Yves, chegou o momento, e teve diversas tentativas da Louis Vuitton me realocar, e eu falava que eu não queria. Eu tinha tomado a minha decisão, da mesma forma que aconteceu na IDS, por episódios específicos que me levaram a tomar a decisão de sair. E eu fiz um phase-out. Tá. Eu me preparei 1 ano para sair. Tá. Com data agendada, me preparei em sair em julho, porque em julho eu tiraria 6 meses sabático e eu voltaria para o mercado no ano seguinte. Eu tomei uma decisão que eu voltaria para o mercado, não era nada que eu vou abrir minha empresa. E eu vou te falar, Bruna, que eu saí da Vuitton, eu planejei tudo com a minha assessoria de imprensa, dos funcionários, fizemos saída que a informação iria para o mercado na quinta-feira. Até tem uma coisa de um jornal Globo no Rio de Janeiro que fez uma matéria grande dizendo ao executivo que fará falta. Eu era um menino, isso era muito bacana para mim, um menino tinha saído de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, alcançado essa posição. Eu planejei que eu sairia na quinta, porque eu não queria lidar com a situação da semana toda, as pessoas me perguntando, não sei o que lá, e eu fui para Fernando de Noronha. Eu falei que eu vou fazer um detox. Eu cheguei no aeroporto, eu comprei os livros de Harry Potter para ler em Fernando de Noronha, para fazer uma desconexão total. Passaram-se 12 dias que eu estava em Noronha,
meu celular lotado de mensagens e SMS, na época que a gente usava. E era da ABIT, do Paulo Scaff, na época era o presidente da ABIT, Associação Brasileira das Indústrias Têxtil. O meu nome tinha chegado via ministra Dorothea Werneck, governo de Fernando Henrique Cardoso. A Dorothea Werneck era uma ministra de indicação. O ministro de desenvolvimento era o Sérgio Amaral, foi um dos grandes ministros brasileiros de internacionalização, de mercado exterior, que criou, que você conhece, a Apex, Agência de Promoção às Exportações Brasileiras. A Apex estava sendo criada e a Dorothea Werneck, por alguma razão, ela acompanhava o meu trabalho, indicou o meu nome para a ABIT, que eles queriam que eu coordenasse um projeto do Brasil na França de valor agregado. Era o primeiro trabalho organizado da história do Brasil em marcas de valor agregado de diversos segmentos que aconteceria na Embaixada Brasileira em Paris. Então eles entraram em contato comigo, me pediram para que se eu pudesse coordenar esse projeto. Então a MCF, né, que tem hoje, né, eu tenho orgulho, liderança na América Latina, referência, etc., mas ela surgiu porque eu precisava emitir nota fiscal no CNPJ para conseguir esse dinheiro. Entendi. E eu tinha certeza que eu iria fazer esse projeto e voltaria para o mercado, da mesma forma que eu tinha planejado. Tiraria o sabático. Esses 3 meses de projeto se tornaram-se 3 anos. Eu fui consultor do governo Fernando Henrique Cardoso, depois ainda parte do governo do Lula, no ministro Furlan. Eu tive um prazer imenso na ABIT. Com a Apex, eu coordenei os primeiros projetos organizados brasileiros de valor agregado no Japão, na Europa, em Nova York. Foi fantástico, assim, foi absolutamente fantástico. E aí, em paralelo a isso, eu identifiquei que existia-se muito, não é que eu identifiquei, mas começou a ficar muito claro para mim, existia muita curiosidade no mercado de saber como tinha sido minha trajetória na Vuitton, porque a Vuitton tinha crescido demais, a Vuitton tinha sido a marca que mais cresceu na região. E aí eu decidi, olha que coisa interessante, Bruno, a MCF tem 22 anos, o curso que hoje é a referência da região e é o curso que inspirou a SPM, que inspirou a Fundação, que inspirou a SGV, que inspirou a FAAP, que é o nosso curso de luxo aplicado à gestão, eu entendi que então eu podia compartilhar isso. Eu montei uma turma que aconteceu na Faculdade Anhembi Morumbi, que eu pedi uma sala emprestada. Esse curso de hoje, que são 2 dias de imersão intensa comigo, somente comigo, era um curso que tinha sido um curso de quase 4, 5 meses, onde tiveram diversas profissionais de marcas de luxo, de marcas brasileiras. Tem uma história com Marta Medeiros extraordinário, que ela me liga e fala, eu tenho muita vontade do meu filho fazer isso. O filho dela devia ter, 10 anos de idade, não tinha 10. O Gelinho, que é hoje o diretor-geral, mas o Gelinho era um menino, moleque. E a Marta falava no telefone comigo assim, Fernei, mas eu não tenho dinheiro, tá? Não tenho nenhuma possibilidade, mas eu quero que meu filho esteja do seu lado. Eram umas histórias muito interessantes. Eu passei 4, 5 meses com essas pessoas conversando. Ali eu comecei a perceber que talvez ali existia uma chance, Entendi. Uma oportunidade. Eu me tornei empresário, empreendedor dessa forma. Entendi. Não entender porque eu fui um indivíduo que desenhei estrategicamente um planejamento na minha garagem da minha empresa. Não, porra nenhuma. Mas não, e eu acho que a gente vai identificando isso, mas a experiência na Louis Vuitton te fez, foi. Né? Acho que... Eu falo que a Louis Vuitton foi meu MBA. Talvez tenha sido uma dor aí de eu não quero continuar pelas... E eu super entendo essa questão corporativa. Claro. Mas depois as coisas naturalmente vão te direcionando e condicionando para isso, né? A Louis Vuitton, eu tenho um cuidado de dizer, Bruna, que a Louis Vuitton foi o meu MBA, mas quem me formou verdadeiramente em inteligência de estímulos, que é possível desejar, que é possível você fazer uma inteligência de elevar a percepção, foi a IDF. Uhum. A IDF era uma empresa dura, conservadora, tradicional, de sistema, no charming at all, sabe? Desprovida de qualquer coisa de charming. E eu tive a chance de ter uma trajetória numa empresa, numa marca, que era a marca mais desejada no mundo do B2B, no mundo do trade, no mundo do CNPJ. Então a IDF foi a minha grande escola disso. Depois a chance de eu trabalhar nos Estados Unidos nesse pavilhão de marketing global foi arrebatador, foi fundamental. Agora, sem dúvida, a Louis Vuitton foi o meu MBA de me trazer uma visão sistêmica, processual na atividade do luxo. Sem sombra de dúvida. Aqui não tem nenhuma dúvida. E não é um mercado simples, né? A América Latina ainda...
eu não sei o nível de maturidade versus, né, mas muitos desafios pela economia, enfim, por uma série de coisas que você trata isso muito bem, mas você já passou como consultor, como advisor. Obrigada. E quais são os seus planos para o futuro? O que Ferreirinha quer mais conquistar? Tem isso? Porque eu estou entendendo que você é uma pessoa que não necessariamente planejou, idealizou que era aquela posição, aquele cargo, foi acontecendo. Mas quando você olha hoje, quais são os planos do Ferreirinha, profissional, pessoal, enfim, quais são os desafios que você vê? Olha, Bruna, eu vou te dizer que essa pergunta nunca foi fácil para mim. Ela não é fácil, exatamente pela própria construção que você fez. Eu não tenho isso muito claro dessas definições. Isso me trouxe ônus e bônus. Também me trouxe ao longo do caminho uma possibilidade genuína de ter sido capaz de criar aí linguagens. Eu tenho uma linguagem muito própria da inteligência da gestão do luxo, a forma que a MCF se posicionou. A gente é a primeira empresa mesmo de uma inteligência integrada de gestão de luxo nas Américas. Mas tudo isso foi uma construção orgânica de um caminho que ora é estratégico, ora é uma oportunidade, ora você está aproveitando uma possibilidade, você vai organizando isso estrategicamente. Então eu tenho muita dificuldade. Você me fez uma pergunta que alguns anos atrás, Bruna, eu fui interpelado por um jornalista em Porto Alegre, que ele foi aonde eu estava num evento X, e ele me fez exatamente essa pergunta. Ele falou: Ferreirinha, uma vez que você conquistou diversas coisas, o que você ainda gostaria de conquistar? E eu lembro que em segundos eu respondi para ele dizendo: eu vou te dizer que talvez a minha maior vontade é que amanhã o meu funcionário tenha vontade de voltar a trabalhar. Porque esse é um exercício contínuo que eu faço diariamente, de garantir com que o outro tenha vontade de continuar do meu lado. Não é que... eu não quero ter sido mal interpretado corporativamente, porque eu sou uma empresa que preciso das pessoas comigo. São escolhas. A maior parte das pessoas que se aproximam em mim, que querem ser empreendedores, a maior parte delas, depois de algum tempo de conversa, eu falo: não seja. A vida de empreendedor é uma vida muito difícil, uma vida muito... Quer dizer, pelo menos naquilo que eu lido no dia a dia. E a maior parte das pessoas precisam da estabilidade, precisam das certezas, e o mundo corporativo entrega isso. Exato. E ele é muito importante para isso. Eu tenho profunda admiração para isso. Então, essa sua pergunta hoje, Bruna, ela já me traz talvez algumas outras reflexões que eu tenho dito. Assim. A gente tem muitos trabalhos internacionais, muitos. Eu tenho assim, uma grande satisfação com isso. A gente cresce de forma muito sustentável nos nossos projetos em Portugal há muitos anos. Eu vou te dizer que hoje, ao longo da minha trajetória na MCF, eu tive a Cris Duarte, que foi muito importante do meu lado durante 12 anos. Foi uma profissional genuinamente, estrategicamente muito significativa ao meu lado, onde ela me conseguiu trazer uma série de possibilidades. E a Cris hoje é uma empreendedora, tem a própria empresa dela no ponto, que eu tenho um orgulho absolutamente muito grande. Eu tenho um orgulho até de ter ajudado esse caminho dela no início. Hoje eu tenho comigo uma satisfação plena de ter profissionais comigo que estão há muitos anos. Ao entrar aqui hoje, Bruna, eu recebo uma mensagem de um dos meus gestores, que é o Leandro, onde ele escrevia num grupo nosso de liderança dizendo: quase 11 anos depois, eu me sinto ainda profundamente desafiado a fazer outros movimentos, a outros projetos. Então, a minha primeira grande vontade é ter essas mensagens que eu recebi do Leandro hoje, de uma série de outros profissionais meus que ainda se mantenham capazes de encontrar desafios ao meu lado. O segundo, e eu vou falar isso daqui pela também primeira vez, eu nunca entendi de que forma que eu poderia verdadeiramente resolver a longevidade do meu legado, do meu trabalho, da MCF.
Hoje, isso é muito claro para mim. Eu tenho ao meu lado, já nesses últimos anos, já são quase 10 anos juntos, mas agora de forma muito forte nesses últimos 5, 6, 7 anos, onde ele está totalmente pautado, que é o Martim Gutierrez. O Martim é o senior partner atual da MCF, e ele é o profissional que eu hoje consigo perceber claramente que a MCF tem uma longevidade. Eu não posso acreditar e não posso eu criar em mim uma crença que sou eu que vou manter os próximos anos da MCF, né? Você precisa dessa renovação. O Martim é hoje esse indivíduo que eu consigo perceber que eu fico em paz. E também se a MCF não tivesse continuar, não é que isso para mim era uma angústia, mas isso me dá eu diria que uma leveza, uma segurança, uma paz de espírito de perceber que eu tenho verdadeiramente hoje um executivo que é alinhado a tudo aquilo, mas com a personalidade dele, com a identidade dele, e que está levando a MCF para outros patamares. Nós estamos em patamares muito significativos de projetos, de relação com o mercado. Muito disso são essas fases que a gente foi passando, e hoje nós estamos nesse momento. Então hoje, talvez a minha principal vontade para os próximos anos, é algo que eu já falei para ele, vou falar agora aqui para você, é que talvez eu consiga pela primeira vez observar que para os próximos anos eu quero imaginar que eu estarei participando de mais iniciativas internacionais, algumas imersões internacionais de aprendizado, de uma evolução contínua, e talvez conseguir me manter dentro de um período de 6 meses, me mantendo em outras conexões profissionais, sejam elas quais forem, e 6 meses mais dedicados à MCF. Então, hoje eu consigo imaginar que, talvez eu olhando lá na frente, eu consigo, pela primeira vez, imaginar que é possível, talvez, eu conseguir fazer outras aventuras, porque eu tenho hoje uma confiança e uma segurança de que o Martim consegue liderar os meus colaboradores, consegue inspirá-los, consegue levá-los para uma posição que eu trouxe até aqui. Mas essa pergunta que eu fiz ela é meio proposital para a gente poder trazer reflexões, e é bom quando a gente tem respostas, não sei se diferentes, mas com pontos de vistas sobre a perspectiva da vida que eu tenho hoje. Porque eu acho que é uma reflexão de que talvez tá tudo tão bem hoje, tá fluindo, tá funcionando, eu tô feliz, a gente está atendendo a MSF como eu gostaria. Então, quem disse que precisa ter uma régua mais alta? Quem disse que precisa ser no ano que vem? Quem disse que precisa ser daqui a 5 anos? Então, essa tranquilidade acho que é importante para as pessoas, porque sempre tem que ter eu acho que é bom para o ser humano ter algo a mais, mas depende do contexto, eu acho. Eu acho que depende do contexto. Não, mas eu concordo plenamente. Porque você pode ter objetivos financeiros, não, preciso crescer, preciso trazer mais clientes, essa coisa racional. Mas quando eu olho pessoa, eu estou feliz, eu tô prosperando, eu estou ajudando as pessoas, eu estou desenvolvendo. Isso. Então, Bruna, é isso, assim. E na verdade, assim, é isso. Não é simples você se expressar dessa forma. De uma forma geral, existe sempre uma expectativa de que você desenhe algo assim tão bem elaborado do que você quer ser. Não tenho. Na verdade, eu nunca tive. Sempre fiquei um pouco desprovido disso. Eu vou até te dizer claramente, recentemente até num podcast eu fiz um comentário que ele está público, onde eu disse que essa trajetória não é uma poesia, né? Foram muitos momentos de muitos perrengues, de muitas dificuldades financeiras. Eu tenho momentos que aqui eu também, pela primeira vez eu vou dizer isso, nunca na vida eu falei isso. Teve um momento X da história da MCF que eu me vi no dia 20 de dezembro, com a certeza absoluta que eu não tinha nenhuma possibilidade de honrar os meus compromissos, de pagar os meus funcionários. Aquilo foi estarrecedor. E eu fui a clientes. E aqui eu falo Romeu Trussardi da Trussou, que faz parte da nossa vida profissional há muitos anos, seu João Carlos Paz Mendonça, Grupo JCPM. Eu sou muito grato a eles quando eles falaram: Feirinha, dinheiro eu não vou emprestar. Dessa forma. Mas você e a sua empresa não podem estar longe da nossa empresa. Então, o que eu vou te fazer é
te ajudar antecipando os pagamentos do seu contrato dos próximos meses. Então, foram muitos momentos de dificuldade, foram muitos momentos de alegria, foram muitos momentos de equilíbrios, foram muitos momentos de desespero. Então, hoje eu tenho verdadeiramente, Bruna, talvez a conversa mais contínua que eu tenho com os meus líderes, os meus gestores, é dizer para eles com clareza: digam não. Não assumam qualquer projeto. Nós não precisamos mais disso. Eu não quero mais isso. Não criem problemas para a própria vida pessoal de vocês, para equilíbrio mental de vocês. Isso aqui não é papo. As minhas mensagens são abertas. Se vocês forem hoje, se você for hoje aos meus líderes, eles vão dizer o tempo inteiro, eu digo, diga não para esse contrato, diga não para esse projeto. A gente precisa ser cuidadoso com a vida dos nossos colaboradores, com esforços brutais, com as nossas exasperações. Lá atrás, você muitas das vezes precisa fazer coisas porque você está no meio de um furacão muito grande. Hoje eu tenho o equilíbrio de dizer para todos eles: façam escolhas. Digam não, a gente não precisa saltar. Eu vou chegar esse ano, não tenho nenhuma dificuldade para uma empresa de nicho que nós somos. Eu sou uma empresa de nicho, Bruno, eu sou uma empresa pequena, que se projeta maior do que é. Mas sou uma empresa de consultoria de inteligência e serviços de nicho. Eu não estou nos grandes players, eu não estou nas grandes frentes, eu estou sempre fazendo recortes. Mas uma empresa que chega a 6 milhões, eu tenho muita satisfação. Não é um dinheiro que resolveu a minha vida financeira, mas é um dinheiro que resolve a vida de quem está próximo de mim. Muita gente. E eu falo para meus funcionários: não fiquem desenhando planos que a gente tem que chegar a 12, que a gente tem que chegar a 20, porque a gente não precisa. Para isso, a gente tem que estar disponível para algo que lá atrás na Louis Vuitton eu disse: eu não estava disponível a entregar a minha vida, a minha alma para uma empresa corporativamente. Eu também não quero isso dos meus funcionários. Eu não quero que as pessoas entrem diariamente para ficar falando com seus cônjuges, com seus amigos, dizendo: onde eu estou é um inferno, não consigo mais ter tempo para nada. Eu falei: parem, interrompam isso, eu não quero isso. Então hoje eu te digo que a minha maior vontade é que a gente mantenha o nosso crescimento, mantendo a qualidade que a gente entrega, e aqui eu tenho orgulho, a qualidade de vida, a qualidade de trabalho, a qualidade de realização que eu consigo propiciar para o meu time de pessoas. Isso é super importante, porque as empresas de um certo tempo para cá se baseiam muito em custo e diminuíram muito a qualidade. Sim. Então eu preciso espremer ou eu preciso vender mais, porque eu preciso entregar para um acionista que está lá. Isso aí. E o resto, né, a qualidade, o serviço, muito a vida difícil. Das pessoas. Então E a vida das pessoas, né, Bruna? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande, Bruna, com os meus liderados, de dizer para eles: vocês precisam o tempo inteiro estarem atentos às pessoas que estão aqui. Eu vou te falar que 100% dos meus funcionários, eu falo isso, mas eu não falo isso porque é um prazer para mim. Eu falo isso porque isso é uma disciplina. Eu sei quem eles são, eu sei onde eles moram, eu sei da família deles, eu sei dos problemas deles. Tudo aquilo, evidentemente, que eu posso ter acesso, mas eu sei quem eles são. E eu não abro mão disso. Isso para mim, e talvez seja aquilo que eu mais cobro dos meus líderes. Pode surgir o chat GPT que for, pessoas inspiram pessoas emocionam pessoas cuidam de pessoas desenvolvem pessoas são atentas a pessoas. E eu olho para trás, se eu não tivesse lá o Padre Luiz com a revistinha Time na mão, se eu não tivesse lá o Jean dizendo vá, o Marcelo, o Darcy, a Tânia, o Yves Carcelli, tantos outros, a Verge, tantos outros que apareceram na minha vida, quem fez a diferença não foram os cursos que eu fiz, não foram as certificações, não foi porra nenhuma disso. Foram as pessoas que encontraram em mim oportunidades, me deram chances, me empoderaram, me desafiaram, me levaram a limites, às vezes, insuportáveis, mas foram elas. Então eu falo no meu dia a dia, Bruno, que independe o nome que eu tenha de mercado, a referência que eu me tornei, mas a principal e a mais importante referência é o que aquele indivíduo que está no dia a dia, optando estar do meu lado, ele tem de mim. Perfeito. E essa é a maior e a mais importante reflexão que eu faço no meu dia a dia. Que legal. Isso não tem negociação, sabe? Isso não é um discurso, isso é quem eu sou. Que delícia essa conversa, porque
a gente quebra muitos paradigmas. Eu acho que quando eu comecei, eu acho que eu tenho tentado trazer esse ponto de vista de que nem tudo é glamour, nem tudo é crachá, nem tudo é marca, mas tem uma história. E aqui claramente eu consegui também fazer essa conexão dessa conexão da infância, desses aprendizados, desses valores que fizeram muita diferença, né, para você. Então, e muito desse olhar de que você quis, essa média não existe, então entender que se eu não sou o melhor aluno, eu não vou ser feliz, ou porque, né? Então, eu acho que você trouxe muitas reflexões aqui para dizer que o mundo não é simples, não é o mercado de luxo que é glamour, é o que você queria, o que você acreditava para você e o quanto você queria ser ousado na vida. O não a gente tem o tempo todo. Depende de você querer usar, mandar a carta, né? Ou não. Exatamente. Essas essa carta do Lesal precisa demais. Até eu olho e falo, gente, que inferno. Como é que pode mandar uma carta para um presidente global? Eu fico olhando para a dona Idalina, como segura esse moço, esse menino que... Mas você sabe que é tão interessante isso que você falou, Bruna, e talvez essa seja um dos meus grandes choques de realidade, assim. Eu alimentei na minha cabeça uma verdade absoluta, que ela é, para mim, né, a realidade a verdade que eu criei, dizendo que no final do dia, as minhas bases de vida, amigos, famílias, etc., na verdade, poucos importam. A minha mãe não tem nenhuma. A minha mãe tem conhecimento zero do detalhamento de quem eu sou profissionalmente, do que é a importância de uma empresa. Quer dizer, muito pouco. Então, eu sempre digo que se amanhã, né, em algum momento tudo colapsa, a minha realidade está de volta lá, né? É onde que eu tenho as minhas bases, que é São Gonçalo. Então, meu pai, Bruna, faleceu, eu já era... Eu escrevo usando eu seguro a caneta com todos os meus dedos. Tá. Eu tive todas as possibilidades possíveis assim, tanto professora que batia, meus pais que batiam, porque eu não escrevia da forma que tinha que escrever. Bem, segurar a caneta, a média, né? Aquele inferno de sempre da coisa. Meu pai, coisa mais extraordinária. O meu pai, dono de um botequim, eu já era diretor da América do Sul, da Louis Vuitton. E, na verdade, não, era diretor da IDS. Não, já era da Vuitton, diretor executivo da Louis Vuitton, América do Sul. O meu pai, um dia, eu em São Gonçalo, na mesa XYZ, eu escrevendo, meu pai olha para mim e fala: eu tenho dito isso sempre, você não será ninguém nessa vida profissional. Eu já era diretor executivo da Louis Vuitton e ele olhava para mim e dizia: você segura a caneta como se estivesse segurando uma enxada. E você não percebe o que você faz. Você segura a caneta como se estivesse cavocando uma terra, como se fosse uma enxada. Eu falava: pai, eu já sou diretor de uma empresa internacional. Ele fala: ninguém. Isso não quer dizer nada para mim. Então, no final do dia, essa é a realidade. Essa é a verdade. Qualquer outra projeção, ela ou é você que fabrica, ou é você que cria, ou é o outro que cria, fazendo interpretação. Porque a verdade absoluta, feirinha, você está em todos os lugares do mundo. Mas eu não estou nos resorts, eu não estou nos restaurantes, eu estou trabalhando, sabe? Isso é uma dinâmica profissional e são escolhas. Como você aguenta? Meu Deus do céu, são escolhas. A vida são escolhas. Eu estou nisso porque eu escolhi, porque eu quero, eu sou grato, eu sou muito grato às oportunidades, mas é muito interessante. Meu pai dizia: você não vai ser ninguém na vida segurando a caneta da forma que você segura uma enxada. Eu falava: meu Deus, mas é isso. E é a grande dor da... Acho que sempre teve, mas hoje um pouco mais falado sobre essa
se projetar que aquilo, se não funciona para você, então não é bom para outra pessoa. O sucesso é relativo, né? Muito. E de escolhas mesmo, sabe, Bruna? Eu sou muito automotivado mesmo. Eu tenho uma... E isso vem muito do que eu olho e sou grato. Eu sou realmente grato. Sou grato àqueles que estão próximos. Sou grato à oportunidade. Eu sou profundamente grato aos meus clientes. Eu falo para os meus clientes o tempo inteiro, eles podem cancelar em qualquer momento projetos comigo, mas eles jamais cancelarão porque não teve uma entrega verdadeira. Eu nunca, em 22 anos da MCF, a gente tem alguns orgulhos. Eu nunca tive um processo trabalhista. Nunca tive na minha vida um processo trabalhista. Eu nunca tive um contrato interrompido na MCF. Eu nunca tive um cliente que cancelou o contrato, que interrompeu o contrato, porque nós não entregamos, porque nós não fizemos. Pode ser que a gente não tenha entregue na excepcionalidade que a gente ou tinha expectativa ou ele tinha expectativa, mas nunca tive um contrato interrompido. Nunca tive um contrato interrompido na MCF nesses 22 anos. Eu sou grato mesmo, sou super grato pelas oportunidades. Eu tenho feito uma pergunta que as pessoas têm respondido de diferentes formas e eu tenho gostado de fazê-lo. Para entender um pouco mesmo sobre talvez o seu momento, a sua história, fica a seu critério. Mas se eu tivesse o poder de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para ouvir, para falar, para simplesmente estar, 10 minutos. Quem você escolheria? Tem que ser vivo? Não. Muito bom isso. Cara, que loucura isso. Boa essa pergunta. Nossa, não sei, se eu olhar assim tem que ser só um nome? Que vir na sua cabeça. Que vier na sua cabeça. Eu vou te falar que lá atrás, talvez, eu teria tido um prazer muito grande de ter conversado com o Chaplin. Eu tenho fascínio pelo Chaplin, assim. Eu acho que ele é um dos personagens mais extraordinários de ter gerado uma linguagem própria no momento de cinema mudo e ter se tornado um indivíduo que quebrou todas as regras e foi capaz de trazer assim, uma outra perspectiva. Eu sempre fiquei com isso assim, na cabeça. Assim. Hoje, eu vou te dizer, eu não sei, eu nunca pensei nisso, mas não sei por que veio isso na minha cabeça de imediato. Na verdade, ele sempre esteve ali, mas de imediato veio... Eu teria muita vontade de um dia sentar com o Steven Spielberg. Assim, eu sempre fui muito cinéfilo, eu sempre fui muito imagético, eu sempre fui muito das referências visuais e das histórias. E sempre achei que Spielberg, ele sempre teve essa maestria de contar histórias como poucos, assim. Em diversas histórias diferentes, de perspectivas diferentes. Então, ele consegue sair dos filmes de Tubarão para Gremlins, para agora o último deles, que é a versão lá da Broadway. Acabei esquecendo o nome, que ganhou o Oscar. Talvez eu teria muita vontade de sentar com ele para conseguir conversar com ele sobre o processo criativo, o processo das histórias, o processo aonde começa essas histórias extraordinárias. Assim, eu acho ele absolutamente impecável nessa possibilidade. Talvez um outro nome que me surge assim também, não sei, de imediato, um brasileiro e um internacional. Eu nunca tive a chance de sentar, de conversar. Já tive em locais onde ela estava, mas eu teria talvez uma vontade imensa de sentar para conversar com Fernanda Montenegro. Acho essa mulher inacreditável. Pela maestria, pela competência, pela habilidade, pela inteligência, pela cultura, pela forma que ela sempre se posicionou. Eu acho essa mulher assustadoramente incrível. E do outro lado, Meryl Streep, que eu também acho uma das mulheres mais brilhantes, capazes de ter feito uma trajetória numa capacidade de superação de personagens impressionante, assim, numa construção de personagens. Eu acredito muito nisso, nessas construções que a gente vai fazendo das nossas narrativas. E eu vejo que a narrativa da Fernanda Montenegro, da vida dela, e a narrativa da vida da Meryl Streep são fenomenais, assim, daquilo que elas foram capazes de fazer e, ao mesmo tempo, se manterem pessoas coadjuvantes do glamour. Elas não projetam nenhum tipo de personagens glamourizados. E eu admiro isso.
Que legal. Por isso que chama Cada Caso um Case, porque as respostas são tão diferentes, mas eu acho que esse Cada Caso um Case, ele foi um case realmente desde o início. Eu acho que foi... Eu adorei. Você gostou? Foi. Nossa, Marcelo, eu tô emocionado aqui, então gostei muito. Faltou incrível, alguma coisa, Bruna, que você queria falar? Não, que faltou, imagina, depois eu falei, vai ser quase uma sessão de terapia, tá parecendo uma conversa com o Celton Mello aqui, terapia. Não, Bruna, é muita gratidão e principalmente aí um elogio por você conseguir estimular uma conversa que seja... em cima da não conformidade, da não obviedade, muito bom, foi excelente. Que bom, que bom. O meu papel aqui tem sido que a gente possa se conhecer genuinamente, entender que somos pessoas normais, que temos dores, que temos sucessos, né, diferentes das perspectivas, mas que às vezes vivemos coisas muito parecidas, né, e que nem sempre temos a oportunidade de falar, porque faz parte, né, eu acho que quando a gente dá entrevista e a gente quer saber como foi quando você esteve num cargo importante, e faz parte, né, claro, eu acho imagina, que isso tem inspira seu valor, também. tem seu peso, sem dúvida. Mas... desde que eu saí do mundo corporativo, porque a gente está no mundo corporativo como consultores, mas dessas regras, né? Eu comecei a fazer muito a reflexão de que coisas que me cobravam, o que achavam que tinha que ser, não era o que me encantava. Então, eu quis trazer para as pessoas falarem, todo mundo pensa que nem eu. É que às vezes a gente precisa e a gente quer estar. Então, eu tenho cumprido, tem sido muito feliz a minha trajetória com Cada Caso um Case, porque eu tenho validado as opiniões sobre que estar com pessoas, fazer aquilo que a gente gosta, que a Disney pode ser legal em algum momento e ela mas isso. Que nem sempre é só isso. Né? Eu me peguei esses dias e a gente assim, eu chamei o André e falei, tô pensando quando o Theo, acho que 4 anos é uma boa idade pra gente levar o Theo pra Disney, né? E eu falei isso com ele, ele falou, tá bom. E aí eu voltei pra mim e falei assim, cara, eu conheci a Disney com 25 anos. Que ideia é essa? 4 anos já tá pronto, né? Nasceu. E eu já tô projetando essas coisas, louco, né? É muito louco. E tá tudo bem se eu conseguir levar, mas é que não é isso que faz diferença, né? Então eu tô aprendendo muito e eu aprendi muito hoje aqui com você, eu não tinha dúvida disso. Obrigado. Foi uma conversa incrível. Obrigada pelo seu tempo, pela sua entrega. Eu saio daqui mais feliz do que eu entrei hoje. Eu também, muito, muito feliz e grato, assim, realmente pleno de gratidão aqui. Que bom, obrigada. Obrigado, Bruno. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Tenho certeza que foi mais uma história incrível que a gente teve a oportunidade de ouvir aqui. E quero depois que vocês me contem qual é a opinião, mandem mensagem, compartilhem comigo com o Ferreirinha. E até a próxima. Obrigada.